Olá, pessoal! Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com Atlas com QGIS. Nesse contexto aqui, a Atlas se refere basicamente à divisão de uma área em folhas, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um banco de dados razoavelmente simples, com apenas 3 camadas, tá? Eu tenho declividades em percentual, foram obtidas do projeto Topodata. Eu tenho curvas de nível para uma certa região aqui do município de Londrina e eu tenho os contornos dos limites municipais do Paraná, que foram obtidos do site do IAT, Instituto de Água e Terras do Paraná, certo? Então, eu já fiz algumas aplicações aqui de simbologias, né, para deixar o mapa razoavelmente no jeito. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com o Atlas. Bom, para trabalhar com o Atlas, eu preciso saber qual o tamanho das folhas que eu quero trabalhar, certo? E aí, um primeiro detalhe é o seguinte, é interessante que a gente trabalhe com um projeto com coordenadas UTM, com coordenadas em metros, fica mais fácil para fazer a definição de uma série de detalhes, tá? Então, se não puder ser UTM por conta da área, né? Se for projeção policônica, tudo bem, mas a questão é evitar o uso de coordenadas geográficas, ok? Então, aqui, como está inicialmente configurado para WGS 84, eu vou ajustar aqui o sistema de referência, colocar o fuso 22 do hemisfério sul, que é o fuso dessa área, tá? Para poder mostrar para vocês. Então, digamos que eu queira trabalhar aqui representando essa área de Londrina com uma divisão em folhas. Então, vamos pensar o seguinte, primeiro eu preciso definir qual que vai ser o tamanho de cada folha em termos de área, ainda que seja aproximado, tá? Então, normalmente, como que eu faço isso? Eu coloco numa escala próxima do produto final que eu quero obter, tá? Então, digamos que eu queira que uma folha do mapa tenha razoavelmente essa escala aqui, tá? Em torno de 1 para quase 7.000, né? 6.800 e alguma coisa, tá? É uma aproximação, tá, gente? Não precisa ser nada muito exato, não. É só para ter uma ideia mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer duas medições, olha só. Então, eu vou usar aqui a minha reguinha para medir aqui, ó. Na horizontal, que extensão que eu tenho? Eu tenho um pouco mais de 1.800 metros na horizontal. E na vertical, tá? Eu tenho aqui quase 950 metros, tá? A gente não precisa fazer assim mais ou menos o dobro, a relação é só para ter uma ideia de dimensão de cada tamanho da minha folha em termos de metros, né? Isso vai me dar uma ideia da escala do mapa de cada folha também. Então, eu poderia, por exemplo, aumentar um pouquinho aqui, colocar 1.000 por 1.500, alguma coisa parecida com isso, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Vou criar uma grade, tá? Olha aqui. Vou aqui em investigar, criar grade, tá? Eu quero uma grade de retângulos, tá? E a extensão dessa grade vai ser a minha camada, nesse caso aqui, vai ser a minha camada das curvas de nível, porque eu quero representar a área das curvas de nível, ok? Eu poderia também usar a extensão da tela do mapa, só que nesse caso aqui, como eu já estou aproximado, né, eu teria que estar na extensão, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu teria que já estar na extensão de tudo que eu quero representar no mapa final, por exemplo, isso aqui, ó, tá? Porque é o seguinte, se eu usar a extensão com a escala final que eu quero obter, não vai dar certo, tá? Vocês já vão entender mais para frente por que isso. E um probleminha de usar aqui, no caso, a extensão da tela, como estava antes aqui, é que ele vai gerar elementos da grade aqui fora e depois você vai ter que apagar manualmente esses elementos, tá? Então, eu sempre gosto de colocar mais ou menos assim na área total que eu quero representar, tá? Para facilitar minha vida depois, tá? Para minimizar o trabalho. Então, vamos lá, de novo. Criar grade retangular. A extensão, nesse caso aqui, agora eu vou desenhar na tela para mostrar ainda uma outra forma para vocês, ó. Então, eu vou desenhar um polígono aqui que pega boa parte da área das curvas de nível, ó. Nessa parte mais central da cidade. Ok.
Espaçamento horizontal, é agora que aquela medida que eu fiz anteriormente vai servir, né? Então, anteriormente tinha dado ali na horizontal 900 e alguma coisa, eu vou arredondar para 1000. E na vertical, desculpa, é o contrário, tinha dado quase 2000, né? Então, eu vou colocar 1500, por exemplo. Na horizontal tinha dado quase 1000, tá? Então, eu vou colocar aqui 900. Aí, o que acontece? Chamar a atenção de vocês para um detalhe. Se aqui tiver aparecendo um símbolo de exclamação, como se fosse um aviso amarelo assim, e mostrando valores em graus, é porque o teu projeto não está configurado com alguma projeção cartográfica, tá? Então, o ideal é você ajustar primeiro, ou para projeção TM, ou para projeção policônica, para aí você poder especificar aqui o espaçamento em metros, tá? É mais fácil assim. A grade, então, vai ser gerada em UTM mesmo, e eu vou salvar aqui um arquivo. Vou criar uma pastinha aqui, Atlas. Vou criar um shape mesmo, tá? Então, vou chamar aqui de grade 1. E às vezes a primeira grade não fica muito boa, às vezes eu faço um segundo teste, então aqui eu vou chamar de grade 1. Vou executar. E ele criou aqui o meu resultado final. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho, vou até tirar aqui o preenchimento só para vocês verem melhor. Ó, sem pincel. Então, eu tenho aqui essa grade, ó. Se eu gerar o Atlas do jeito que está aqui, né, significa que cada folha vai ficar do tamanho de um elemento da grade. Ficou bom, né? No entanto, o único problema aqui é que eu tenho uma grade um tanto quanto grande. Se a gente olhar aqui na tabela de atributos, ó, eu tenho 72 elementos de grade, então ele vai gerar 72 folhas. Tá? Digamos que eu não quisesse gerar tudo isso, né? Minha área de interesse é um pouquinho menor, ou eu queira editar o tamanho dessa grade, eu posso simplesmente, né? Estando aqui com o grade ativado, entro aqui na parte de edição, seleciono alguns elementos da grade para removê-los. Então, vou selecionar aqui, ó, essas duas primeiras colunas. Deixa eu tirar aqui, opa. De novo. Aqui. Vou apagar essas duas, tá? Então, usei aqui a seleção por polígono, né? Selecionei essas duas e vou apagar. Eu não quero essas partes aqui. Vou apagar também essa última linha. Tá? E vou apagar mais duas aqui de baixo para eu ter um Atlas final menor. Tá, ok. Digamos que eu queira chegar nisso aqui. Agora, desse jeito, ó, vou salvar as minhas feições e sair do modo edição. É sempre importante sair do modo edição aqui, porque senão o QGIS não consegue, em algumas operações, enxergar essas edições, essas alterações que a gente acabou de fazer, tá? Então, agora eu saí de 72 para 35 folhas, né? Reduzi aí a menos da metade, tá? Então, ok, vou trabalhar com isso aqui. Não preciso ficar visualizando essa grade, tá? Então, vou lá começar agora o meu projeto de layout. Vou chamar aqui de Atlas 1. O nome não, sempre digo, esse nome aí é mais interno para você se organizar, não importa tanto. E vou começar adicionando aqui um mapa maior. Ok. E um mapa menor, que vai ser o meu mapa de localização. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar trabalhando com um mapa menor primeiro, porque vocês vão ver que é mais... no mapa maior, vou ter que configurar um pouco mais de informação. Então, no meu mapa menor, ele vai ser meu mapa de localização, eu quero mostrar apenas os limites municipais, ok? Só isso. Então, vou voltar aqui no meu mapa de localização, pedir para ele atualizar, ó, tá mostrando só os limites municipais. E feito isso, eu já vou travar as minhas camadas aqui do meu mapa de localização. Por quê? Porque eu não quero que depois, na hora que eu mostrar lá na tela principal a declividade e as curvas de nível de novo, eu não quero que elas voltem a aparecer aqui, tá? E eu vou modificar um pouquinho a escala aqui para afastar, ó, aqui tá numa escala 1 para 254 mil e alguma coisa, eu vou aumentar, na verdade eu vou diminuir a escala,
tá? Então, tá 254 mil, vou colocar aqui 500 mil. Ó, para mostrar uma área um pouquinho maior. Então, eu tô vendo aqui Londrina e os nomes dos municípios vizinhos. Vou aplicar minha moldura, tá? E agora, com esse mapa que já está travado, bonitinho, eu vou vir aqui na parte de enquadramento, que aqui agora nessa versão do QGIS eu tô na 3.22, tá, gente? Aqui agora chama visão geral, tá? Antes era enquadramento. Ó, mas aqui dentro é enquadramento ainda. A moldura do mapa é o mapa 1, que é o mapa maior. Então, o que significa essa moldura do mapa? Significa que essa área que ele destacou aqui em rosa é essa área que está aparecendo aqui no meu mapa maior, tá? Posso modificar a cor aqui, se tiver esse interesse, colocar, por exemplo, um cinzinho ali, ó, uma cor um pouquinho mais leve, né? Trabalhar um pouquinho aqui com a transparência, ó. Aí são coisas que você vai ajeitando devagarzinho. Ok, vamos voltar. Aqui já resolvi problema, pelo menos por enquanto. Problema não, né? Já especifiquei as propriedades que eu queria. Vamos voltar para o mapa maior. Vou voltar para cá. Agora vou mostrar aqui curvas de nível e declividade. Volta lá para o mapa e pede para atualizar. Aqui, ó, mostrou só então no meu mapa maior, ok? Vamos começar a configuração do Atlas, então. Tenho aqui, ó, uma guia Atlas. Se essa guia não estiver aparecendo, tá? Se essa abinha não estiver aparecendo, vem aqui no exibir, tá? E na parte aqui dos painéis, ó, tem Atlas, tem propriedade do item. O pessoal às vezes, sem querer, fecha, por exemplo, fechei a aba da propriedade do item. Como é que eu faço para ela aparecer de novo, né? Então tem aqui na parte de painéis, e aí ele volta a aparecer, tá? Então aqui, vou voltar no meu Atlas, eu vou dizer que eu quero gerar um Atlas. A minha camada de cobertura vai ser a minha grade, tá? Mas eu quero que ela fique oculta, ela não vai fazer parte dos dados, tá? Vocês já vão entender por quê. Porque eu não quero que ela apareça, né? Que aquela grade retangular apareça aqui, tá? Volto aqui nas propriedades do item. Vamos ver o que eu tenho mais ali para configurar. Então, tenho aqui um controlado por Atlas, tá? Então, a gente pode inicialmente definir uma margem aqui um pouquinho menor de sobreposição, né? Vou colocar aqui uns 5%, por exemplo, que é a área que vai ficar aparecendo em 2 folhas consecutivas, tá? Que mais? Vamos adequar aqui a grade. Bom, antes da grade, vou só colocar aqui a minha moldura, tá? Vou fazer um salvar parcial aqui no meu projeto, sempre importante, né? Vou chamar aqui de Proje Atlas. Salvou, bonitinho. Vamos voltar lá. E com isso eu vou fazer um teste inicial aqui, ó. Aí o que acontece? Ó, ele gerou uma série de folhas, olha aqui como já mudou, né? Então, essa área que está aparecendo aqui nesse mapa agora, observa que fica uma regiãozinha cinza bem pequenininha aqui, tá até difícil de ver. Aumentando o zoom aqui, a gente vai conseguir ver. Isso aqui talvez me mostre que eu preciso deixar um cinza um pouquinho mais escuro, porque ele ficou uma área bem pequena, né? Então, vou voltar aqui, eu já vou arrumar isso. Na visão geral, tá? Ou eu vou modificar a transparência, ou eu vou colocar um tom também um pouquinho mais, lá, um pouquinho mais escuro. Ok, já melhorou. Vou voltar ali. E aí, o que acontece? Ó? Conforme eu vou passando aqui para a próxima feição, significa a próxima folha do meu mapa, olha só. Ele modifica a área que está exibindo no mapa maior e, ao mesmo tempo, vocês vão ver que a areazinha aqui está destacada, ó, dá zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, ela vai modificando também. Demora um pouquinho para atualizar aqui, mas vocês observem que está mudando aqui e mudando aqui. Isso é o Atlas, basicamente, tá? Vou agora, então, modificar a questão da... Modificar não, configurar a questão das coordenadas, da grade de coordenadas aqui do mapa maior. Então, aqui eu adiciono uma grade, tá?
Vou colocar um intervalo de 300 metros, para ver como fica inicialmente. Qualquer coisa a gente altera esse valor depois. Então, vamos olhar aqui, ó. Observa que eu vou ter um número razoável de linhas. Vou diminuir um pouquinho aqui para ficar com menos informação, para ficar um mapa um pouco mais clean. Preciso de tantas coordenadas assim, ó. Aqui já ficou bem razoável. Eu tenho 4 linhas verticais e tenho 3 horizontais, tá? Vou desenhar as coordenadas UTM, tá? E aí vou fazer alguns ajustes também para melhorar a visualização. Primeiro vou tirar casas decimais, 0 aqui na precisão. Vou colocar na vertical, tanto na direita quanto na esquerda. Olha só como vai ficando tudo mais, com uma apresentação mais interessante, né? E aí eu posso ir começando a colocar os demais elementos. Basicamente, o Atlas, a configuração do Atlas está terminada aqui, tá? Mas aí eu posso adicionar, colocar só mais alguns elementos aqui, adicionar a minha barra de escala gráfica, adicionar um símbolo de norte aqui ao lado, né? Lembrando que o ideal é que esse símbolo de norte tenha a letra N, tá? Vou colocar aqui, aí você vai falar assim, ué, mas não apareceu, então tem que mexer aqui embaixo, ó. Vamos lá. Aqui, ó, cor do preenchimento, vou colocar preto também, ó. Aí ele já colocou a letrinha N ali para mim, tá? Vou colocar aqui agora só a legenda para finalizar esse vídeo. Para dar algumas dicas para vocês. Então, aqui, lembrando sempre da gente editar a legenda, né? Não deixa com os nomes dos arquivos originais como vem assim, tá? Então, é sempre interessante editar, retirar elementos desnecessários, por exemplo, grade, eu não quero que apareça na minha legenda. Aqui, eu posso mudar esse nome e colocar curvas de nível com a equidistância de 5 metros. Tá? Voltei aqui. Limites municipais. Não precisa ter esse nome inteiro que está aqui. Vou deixar só limites municipais. Tá? E, por último, esse daqui também é o nome do arquivo. Não devo deixar o nome do arquivo. Vou colocar aqui declividade em... Colocar o símbolo de percentual para colocar a unidade, tá? Essa banda aqui também eu vou editar e deixar em branco, porque eu quero que isso aqui apareça. Deixar um espacinho aqui só para ele não ficar reclamando. Que mais que a gente pode modificar aqui? Vou colocar uma moldurazinha, né? Vou alinhar aqui a moldura com a moldura do mapa final. Posso adicionar uma outra moldura ao mapa inteiro, tá? Adicionar um retângulo aqui, ó. E vai ser uma moldura do conteúdo inteiro. Lembrando que aí é importante a gente deixar sem preenchimento. Vamos lá, efeito de estilo de preenchimento sem pincel, né? Porque aí, senão não aparece o conteúdo do mapa, tá? Os demais elementos obrigatórios, título. Nesse caso aqui, escrever que você está trabalhando em Sirgas 2000, projeção UTM, o fuso, nesse caso aqui é fuso 22, hemisfério sul, tá? Então, basicamente, os demais elementos aí, né? Lembrando que eu procurei ocupar, né, digamos assim, bem o espaço geral aqui do meu layout, não deixar espaço em branco sobrando. O que está sobrando aqui seria ainda utilizado para essas informações adicionais que eu estou mencionando. Então, isso é sempre importante num layout cartográfico, ok? Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Um detalhe, estava esquecendo. Eu vou exportar esse mapa para eu gerar o resultado em PDF,
tá? Então, vou ver aqui, ó, o exportar do Atlas, na verdade, né? Exportar Atlas como PDF. Deixa eu só ver um detalhezinho aqui. Ele está configurado para exportar arquivo único. Beleza. Então, vamos lá. Exportar Atlas como PDF. Vou salvar. Não vou modificar nada aqui, não. Ele vai demorar um pouquinho, porque são muitas páginas, tá? Por isso é que eu até eliminei aquela quantidade de páginas anteriores, lá que estava com 72 páginas, né? Agora tem 35, para eu exportar um pouquinho mais rápido e ter um arquivo final um pouquinho menor também. Vamos deixar isso para a gente poder ver o resultado final, deixar ele finalizar aqui para a gente visualizar o PDF. Tá acabando já. Ok, ó, ele já mostra aqui até o link do arquivo para você abrir. E aqui a gente tem o resultado final, tá? Ó, ele gerou 35 páginas, porque eram 35 elementos da grade, tá? Então, conforme eu mudo de página, tá? Ó, página 2, página 3, eu vou tendo a composição do meu Atlas aqui, sempre atentando, né, que ele muda o conteúdo, ele adequa as coordenadas e ele adequa aqui o meu mapa de localização. Olha só. Tá? Que bacana esse recurso, né? Ok. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar este vídeo por aqui, tá? E eu agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima.